Mais uma vez, estou aqui para conversar com vocês sobre questões assim que nos atinjam e mexem com nós como seres humanos. Numa ocasião, eu estava assistindo um filme, Um Sonho de Liberdade, onde o Morgan Freeman interpretava lá uma personagem, onde ele foi convidado para uma reunião com o Ministério Público para saber se ele receberia liberdade condicional ou não. E aí foi perguntado para ele se ele se sentia regenerado. Ele disse que não, que ele não se sentia regenerado. Aí os policiais do Ministério Público, né, os delegados, perguntaram: mas como assim, você não se considera regenerado? Ele disse: eu não me considero regenerado porque eu não sou aquele menino, aquele idiota, aquele moleque, aquele irresponsável que cometeu um crime quando tinha 16, 17, 18 anos e está fazendo eu pagar por esse crime há 50 anos. Então eu não sou aquela pessoa. Bem, isso me fez eu escrever esse livro, O Coadjuvante e os Protagonistas. Porque no meu caso, e no caso de quantos de vocês, quantos dos senhores, conseguiram o que conseguiram graças ao menino que vocês foram, graças à garra desse menino. E esse menino teve o quê? Protagonistas. Quem foram os protagonistas de cada um de nós quando nós tínhamos 14, 15, 10, 8 anos? Nossa mãe, nosso pai, nossos tios, nossos avós, nosso primeiro amigo de infância, a nossa primeira professora. Quem foram essas pessoas? Quem foram esses protagonistas responsáveis pelo aquilo que somos? Então, muitas vezes, nós deixamos passar batido essa história de que somos graças ao que fomos. E hoje nós somos protagonistas de meninos e meninas na idade de 8, 6, 4, 2, 3, 5, 14, 15, 16 anos. Invariavelmente, o caráter do ser humano, da menina, pelo aspecto da maturidade, é até os 14, 15 anos de idade. O menino pode se prolongar até os 16, 17 anos. Por isso que é importante, todos nós que somos responsáveis por crianças, por adolescentes, saber que o nosso papel como educador é até os 14, 15, 16 anos. Depois, o caráter da pessoa está formado. Pouco se pode fazer. Muitas vezes, as pessoas não se dão por conta disso. Mas é super importante saber o papel do protagonista. No menino, invariavelmente, olha o que eu estou dizendo, no menino, invariavelmente, o principal protagonista são os avós maternos. Os avós maternos, eles têm uma influência muito grande sobre os meninos e sobre as meninas também. Então, todos os avós, eles devem trazer para si uma responsabilidade. Qual seria a principal finalidade do avô quando conversa com seu neto? Pensem um pouquinho. Eu vou deixar 10 segundos para vocês pensarem e cada um de vocês imaginar qual é o principal papel do avô quando conversa com o seu neto ou a sua neta. Você sabe qual é o principal papel? Olhar nos olhos desta criança.
quando conversar com o netinho ou a netinha, prestar atenção no netinho e na netinha. Não com o celular na mão, não olhando televisão, não escutando o pneu de um caminhão, furou o pneu. Nada disso. Isso não interessa. O que interessa é esse ser que está ali na frente. Dar atenção para essa criança. Ser um verdadeiro protagonista do desenvolvimento emocional e depois mostrar o caminho. Mas a experiência tem me mostrado que só tem autoridade moral para mostrar o caminho da retidão, o caminho da racionalidade, aquela pessoa que conquistou esse ser com o carinho, com a emoção, com o sorriso, contando histórias. As crianças, elas precisam demais de nós, os protagonistas. Quantos na nossa vida, na vida de você, você tem aí na sua mente que você é o que é graças a alguém que foi o protagonista da sua vida. Cada um de vocês, nesse momento, está elencando, no sentido de hierarquia, quem foram os principais protagonistas na vida de vocês. Então, uma criança é um coadjuvante. Nas mãos de quem? Dos protagonistas. Da mãe, inicialmente, porque é o desenvolvimento da emoção, do pai, dos amiguinhos do colégio, das professoras. Depois, a criança, já adolescente, ele vai se inserir num outro contexto social. Mas ele está preparado para enfrentar esse contexto social? Ele teve protagonistas importantes que criaram nele uma base emocional e estrutural para formar nele uma criança feliz, com uma personalidade resistente, com uma resiliência de ferro e um caráter intocável. Então, pessoal, eu estou aqui conversando com vocês para falar para vocês desse meu livro, tá? O Coadjuvante e os Protagonistas. Eu quero dizer para vocês que, para minha curiosidade, esse livro, ele despertou gatilho em várias pessoas. E eu jamais imaginei que quando eu estava escrevendo o livro, esses gatilhos seriam despertados. Por exemplo, numa ocasião, uma senhora me procurou e disse: Dr. Rocha Bueno, eu quero lhe dizer que graças ao seu livro, O Coadjuvante e os Protagonistas, eu voltei a abraçar minha mãe. Eu perdoei a minha mãe. Eu voltei a ter a minha mãe perto de mim com muito carinho. Ora, a mim, naquele momento, não competia perguntar para ela em que parte do livro isto despertou esse gatilho nela. Não importa. O que importa é que, em algum momento, algo que eu escrevi foi importante para ela. Então, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a importância dos protagonistas. Sejam protagonistas fortes, eficazes, transformem os coadjuvantes que estão aí perto de vocês. Até a nossa próxima conversa. Um abraço.